Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Quero estar batendo um papo com vocês hoje aí sobre adoração, sobre desejos, sobre emoções, sobre sentimentos. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 1, que Deus, quando nos criou para adorarmos a Ele. O problema é por causa do pecado. Essa adoração que nós temos que dar ao nosso Deus, ela meio que deu uma quebrada, ela meio que deu uma falhada. Como assim, Jefão? Por causa do pecado, em vez de a gente adorar a Deus, a gente começou a adorar coisas, pessoas e lugares. E aquilo que era para ser unicamente, exclusivamente de Deus, nós passamos a fazer para coisas, pessoas e lugares. Às vezes até para nós mesmos. Na verdade, acho que nós mesmos, o eu, é o maior vilão da nossa adoração a Deus. E o que acontece? Muitas vezes temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a graça chega na nossa vida, nós reconhecemos nossa condição de pecador, reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida como nosso Senhor e nosso Salvador. E nós começamos a ter uma caminhada cristã, mas nós começamos até a procurar ler a Bíblia, começamos a ter uma leitura bíblica, começamos até a fazer, muitas vezes até fazer um devocional, lendo bons livros, só que vira e mexe a gente dá uma falhada, a gente não consegue manter uma disciplina nisso daí, vira e mexe a gente começa altos e baixos, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um dos motivos disso daí é porque nós vemos a palavra de Deus simplesmente, muitas vezes, como informação. Informação por si só, ela não gera transformação. A transformação, ela vem quando existe a valorização. Como assim, Jefão? Valorização não está ligada ao que você sabe. Valorização está ligada aos seus desejos, às suas emoções, aos seus sentimentos. Você valorizar algo é muito além dos seus pensamentos. Tem a ver com os seus sentimentos. Por isso que nós vemos, irmãos, muitas vezes, e eu até me incluo nisso, que isso já aconteceu muitas vezes na minha vida também, de a gente ler a Bíblia, ler, e você não consegue ver aquilo gerando uma transformação na sua vida. Por quê? Porque nós estamos lendo para ter informação, para participar de debate, para ter conhecimento sobre aquilo, até para pregar, mas não tem uma valorização no sentido de moldar a nossa vida, entender que ela é poderosa, que isso daqui é poderoso para mudar as nossas vidas, só quando se tem uma valorização dela. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus é aquele que obedece. E existem muitas vezes, parece que para a gente obedecer é um fardo gigante. Vou falar uma coisa para você, porque quando nós obedecemos obrigado, qualquer coisa que a gente faça obrigado é peso, é fardo, e ninguém consegue carregar algo pesado durante muito tempo. Nós só conseguimos obedecer quando nós começamos a amar a Deus. A amar a Deus como o Senhor Jesus falou. Quando foi perguntado para ele sobre os mandamentos, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso não é só simplesmente questão de querer ou não querer. O que eu quero mostrar para vocês? Nós vivemos num mundo que ele foi fortemente influenciado pela filosofia moderna. E o pai da filosofia moderna foi o René Descartes. E dentro dessa filosofia do René Descartes, ele tinha um pensamento que foi colocado numa frase assim: penso, logo existo. É por isso que muitas vezes as escolas, a escola bíblica, a escola particular, a escola pública, as faculdades, elas ensinam e não gera algo na vida das pessoas. Por quê? Porque não está ligado só ao saber, está ligado ao sentimento. Só que nós estamos dentro dessa filosofia, dessa cultura, e todo mundo fica achando que o quê? Quando eu saber de tal coisa, eu vou melhorar. Eu saber daquilo, eu vou melhorar. Eu saber sobre aquilo, eu vou melhorar. Informação não gera transformação, como eu falei.
é a valorização, o sentimento. Aquilo tem ligado a sentimento, aquilo tem ligado a... vamos colocar um exemplo. Jamais, eu não estou criticando aqui essas matérias que eu vou falar. Vamos colocar química, biologia. São muito importantes, são matérias de extrema importância para o estudo. Só que acontece, mas para a grande maioria, ela não faz sentido. Se você me perguntar para mim assim, o que eu aprendi lá quando eu estava na escola, lá no primeiro grau, lá no ginásio, quando eu aprendi de química, de física, de biologia, eu não vou lembrar de nada. Até porque aquilo para mim não se foi explicado o porquê daquilo, e aquilo também não gerou uma valorização na minha vida. É lógico, para algumas pessoas sim, que hoje, graças a Deus, são os químicos, os biólogos. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Mas para a grande maioria não foi. Por quê? Porque foi errado ensinar química, biologia? Não, não foi errado. Foi errado só simplesmente passar conteúdo. Não foi dado o verdadeiro valor daquilo. O mundo que a gente vive é um mundo que a cultura que nós vivemos é uma cultura que ela molda o nosso desejo, ela molda os nossos prazeres, na verdade ela direciona. Se nós somos aquilo que sentimos, se nós somos aquilo que amamos, se nós somos aquilo o que está ligado ao nosso desejo, ao nosso prazer. Por que eu estou falando isso? Porque são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos prazeres que ditam o nosso comportamento. Se nós somos aquilo que fazemos, então nós não somos o que pensamos, somos o que sentimos. E o mundo, sabendo disso, a cultura, o mundo da moda, faz o quê? O mundo consumista, ele direciona nossos desejos para o consumo. E quando a gente menos espera, quem é que é o nosso Deus? Nosso Deus é eu mesmo, porque eu quero comprar as coisas para eu sentir prazer. Eu quero dar prazer para alguém, eu compro alguma coisa para alguém. E a gente, sem perceber, isso não é ensinado dentro da escola, isso não é ensinado de nada mais. O que acontece? O imaginário social, a cultura para a qual nós estamos inseridos, ela nos leva para isso. A televisão, os filmes, a internet... Tudo nos leva para quê? Para sermos consumistas. Então o que acontece? Ela está aguçando os nossos desejos. E aí o que acontece? Uma coisa eu vou falar para você. Se nós fomos feitos para adorar a Deus e nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando outra coisa. Seja coisas, pessoas ou lugares. E essas coisas, pessoas e lugares é que acabam se tornando de fato o nosso Deus. Até a religião. Você pode estar adorando a religião e não estar adorando a Deus. E aí você fala assim, pô, Jefão, mas como, né? Se a gente é pecador, se nosso desejo, ele foi meio que quebrado dentro da gente, a gente foi feito para adorar a Deus e hoje a gente adora as outras coisas, adora até religião, adora pessoas. Por quê? Porque você acha que a sua felicidade vai estar naquilo, e não é. A nossa felicidade está em Deus. E aí o que você fala? Como é que a gente muda isso? Primeiro, valorização da palavra de Deus. Por que você falou valorização, Jefão? Porque ela não pode ser colocada só como informação. Se você estuda a palavra de Deus e você não consegue enxergar o valor que ela tem na sua vida, ela nunca vai te mudar. Se você estuda a palavra de Deus simplesmente só para se encher de conhecimento, só para debate teológico, ela nunca vai te mudar. Se você não estuda a palavra de Deus e você não consegue ajudar nenhuma outra pessoa que seja, você só está adquirindo informação e você está querendo vomitar informação em cima dos outros. Então o que acontece? Volto a falar, para você ler isso daqui, você tem que aprender o valor disso daqui, que está ligado aos seus desejos, às suas emoções, aos seus sentimentos, ao seu prazer. E aí sim, a informação que gerou uma valorização vai gerar uma transformação na sua vida. Outra coisa, oração, valorização da oração. Quem não tem o costume de orar, e quando começa a orar, sabe que é uma coisa muito difícil. Você não está acostumado. Vida de oração
É igual quando uma pessoa ela começa a correr. No começo é 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, aí vai perdendo aquela vontade, porque o nosso desejo, infelizmente, por causa do pecado, é tender para as coisas que são mais fáceis. É por isso que, ó, só um parênteses, é por isso que a gente vive hoje a era do entretenimento, porque a gente só quer dar risada. Quer ver? Eu tenho a página aí do Facebook da Geração Let's Go. É batata. Se eu colocar coisa engraçada, história de curtida. Se eu colocar umas coisas sérias, reflexivas, por quê? Porque a nossa sociedade está ligada ao quê? Ao prazer. Voltando. Se nós pegarmos e começarmos a ter essa vida de oração, e você não entender o real valor daquilo na sua vida, você vai desistir. Só que se você começar a ter consciência, valorização da importância da vida da oração, a gente vai começar com 1 minuto, daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 30 minutos, daqui a pouco é 1 hora, e aí vai de cada pessoa para cada pessoa. O certo é que, como nos corredores, quando eles começam a correr, eles sentem também toda essa dificuldade. Só que eles entendem o valor daquilo para o físico deles. E eles começam a correr e vai chegar uma hora que aquilo já não vai ser mais simplesmente uma disciplina, algo obrigado, vai virar prazer. A vida de oração é a mesma coisa. Quando você começa indo com disciplina, forçando, vai chegar uma hora que sai do obrigado e entra no nível do prazer. Por quê? Porque você começa a ver os benefícios que aquilo vai causar na sua vida. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que corre, minha irmã, a Janine. Minha irmã hoje, ela corre, ela treina para ultramaratona, meu. Faz crossfit, faz um monte de coisa. Ela tá até querendo levar junto com ela. Mas o que acontece? Eu lembro que quando ela começou a correr, era muito difícil para ela. Até um ponto da vida dela que eu vi ela fazendo uma corrida, eu não lembro se era maratona, meia maratona, ultramaratona. Eu lembro que ela já estava fazendo um tempão que ela já estava treinando, né, correndo. E eu lembro que ela pegou e numa dessa corrida que eu tô falando para vocês, ela estava correndo e ali ela toda desgastada e ela falando para nós que a unha do pé dela saiu do pé dela. Qualquer pessoa que não gosta de correr parava na hora. Eu mesmo vou falar uma coisa para vocês. Se fosse eu, tinha parado na hora. Imagina você tá correndo, de repente a unha do seu pé sai. O seu pé começa a sangrar e mesmo assim você continua correndo. E aí eu ficava olhando assim, meu, que coisa de louco, né, meu? Que coisa doida. Aí eu fui perguntar para ela um dia, meu, como é que você conseguiu fazer isso? Ela falou, já você não sabe o prazer que é correr. Quando você chega na linha de chegada. E na hora eu comecei a não entender isso, né? Falei assim, isso é doideira, mas isso é loucura. Só que depois trazendo pro mundo espiritual, eu entendo que a oração é do mesmo jeito. E da mesma forma que eu via como loucura a corrida da minha irmã, muitos acham que oração é uma vida de loucura, mas a Bíblia também fala que as coisas espirituais são loucuras para quem não entende. Então tem que existir uma valorização da palavra de Deus e tem que existir uma valorização da sua vida de oração. Outra coisa, as pessoas que você anda, elas moldam a forma que você vê o mundo, a forma que você enxerga o mundo e também molda os seus prazeres, os seus amores, os seus desejos. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas eu já vi cada crente picareta aí. Realmente, infelizmente tem um sim. Mas se você tem realmente vontade de mudança, você vai ver diferença aqui. Você não vai julgar uma instituição simplesmente por causa de meia dúzia de pessoas. Ou você não vai julgar o povo de Deus por causa de meia dúzia de crente, ou por causa que uma grande parte está fazendo coisa errada. Você vai entender que ainda existem homens e mulheres de Deus nessa terra e é com essas pessoas que você tem que caminhar. Porque elas vão moldar a forma que você enxerga o mundo. É aquela, cara. Igual tinha um ditado no mundo que as mães falavam aí. Diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é.
Nós aprendemos mais se você anda com pessoas, as pessoas não vão sentar com você e vão... Senta aí que eu vou e abre a sua Bíblia aí, ou abre tal livro que eu vou te explicar. Não, você vai ser moldado pelo comportamento dela, porque o ser humano ele é visual. Da nossa percepção, de 0 a 100, 83% é visual, ou seja, nós gravamos mais aquilo que a gente vê. E aí o que acontece? Se você começar a ver na vida daquela pessoa aquilo que você está vendo na palavra de Deus, você automaticamente você vai enxergar Deus na vida dela. E aí você vai querer andar com ela, porque você sabe que ela é uma pessoa boa. E quando você menos espera, ela mesmo está te moldando. Porque a Bíblia também fala assim, lá em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa ajusta outra pessoa. Então você tem que andar com pessoas que vão moldar os seus prazeres. E é lógico que é o que a gente é bombardeado todo dia pelo que você assiste, pelo que você vê na internet, pelo que você ouve. Você sabia que a música ela tem um poder de moldar a gente? Quem aqui nunca quer ver um exemplo? Você está escutando uma música e ela está passando por você está passando por um certo momento na sua vida, seja de euforia, de alegria, ou seja também por algo triste. Aí passa alguns anos, você escuta aquela música, aquele sentimento traz de novo em você. Por quê? Porque a música ela tem esse poder de realçar na sua vida as emoções. Então por isso que quando você vai num culto ou você está entre irmãos, o certo é o que nós ficamos sempre ouvindo louvores de adoração. Não aqueles louvores que falam assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, aquilo que você está adorando a Deus. Porque isso vai gerar um prazer em você e vai te ajudar a se conectar melhor com Deus. E aí o que acontece? Toda vez que você estiver na presença de Deus ou você ouvir aquele tal louvor, você vai lembrar daquele prazer indescritível que você teve na presença de Deus. Então, que a gente possa entender isso. Que nós somos feitos para adorar a Deus. E seja lá o que for que estiver tomando o lugar de Deus, isso é seu Deus. E você está em pecado. Mas, mostrando para você hoje que o mundo, ele contribui para que você adore outras coisas que não seja Deus, eu estou te ensinando como você moldar os seus prazeres, as suas emoções, os seus sentimentos para com Deus. Para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Para que você venha se tornar aquilo que ele sonhou para a sua vida. E principalmente para que você venha fazer diferença na vida de outras pessoas também. Amém? Então pense nisso aí, querido. Valorização. Adoração ela tem a ver com sentimento, com desejo, com prazer, com emoções. E não simplesmente só com informação. Quando você gera uma valorização da palavra de Deus, uma valorização da sua vida de adoração, de oração, uma valorização das pessoas que estão perto de você, uma valorização daquilo que você ouve, daquilo que você escuta, daquilo que você vê nas redes sociais, na internet. Isso pode te aproximar mais de Deus. E aí você vai estar vivendo realmente aquilo que Deus quer da sua vida. Beleza? Que Deus abençoe. Quero indicar um livro aqui para vocês. Jefão, como é que você ficou sabendo de tudo isso? Era algo que eu já tinha na minha mente. Mas esse livro aqui me ajudou muito. Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que ama. Muito bom. Ele explica de uma forma bem direta como o mundo gosta de moldar os nossos prazeres e como nós temos que fazer, o que nós temos que fazer para voltar os nossos desejos a Deus. Para que a gente venha viver aquilo que realmente, para que a gente possa viver realmente o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Beleza? Deus abençoe, meus queridos. Um ótimo dia para todos aí, hein? A paz. Tchau, tchau.